Será que Boa noite, sem Jorge Coelho, mas com Lobo Xavier, Pacheco Pereira e José Magalhães, hoje nosso convidado, ele que foi durante muitos anos comentador neste painel. Voltamos ao debate na quadratura do círculo, tendo na agenda questões da justiça, em especial os receios dos magistrados do Ministério Público, e também o debate na saúde, com as divisões no PS quanto à lei de bases do setor. Como nosso convidado, cabe a José Magalhães o lançamento dos temas, e por isso pergunto se há boas razões para o Governo querer manter a maioria no Conselho Superior do Ministério Público, ao contrário do que defende o PSD. Há boas razões para o Governo manter a sua proposta, como manteve e como foi defendida pela Ministra da Justiça no plenário, quando houve debate na Generalidade. A proposta, de resto, foi saudada como tendo inovações positivas, designadamente melhorando as estruturas de combate a ilegalidades de que dispõe o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, e a polémica recente sobre a maioria no Conselho Superior do Ministério Público só se explica pelas circunstâncias muito particulares que vivemos. Em vez de haver pacto sobre a justiça que permitisse colocar todas as questões em cima da mesa e tentar resolver o maior número possível delas, dando relevo maior às mais relevantes, designadamente as que dizem respeito aos financiamentos, ao estatuto do pessoal e noutras dimensões da melhoria do funcionamento da justiça, que se dirige aos cidadãos. Portanto, também teria que haver alguma atenção, uma atenção muito, muito profunda a questões que tocam diretamente os cidadãos, diretamente as custas. O afundilamento do debate na questão da autonomia tem dado origem a não só a controvérsia, mas a equívocos absolutos. O Ministério Público não é uma magistratura independente, ao contrário da judicatura. O Ministério Público sempre foi, e na revisão constitucional, nas revisões constitucionais foi-se clarificando isso, uma magistratura que goza de autonomia, nos termos da lei, e é uma magistratura hierarquizada. Significa isto que a Sra. Procuradora-Geral da República pode dar instruções, tem direito a definir, através de diretivas, o modo como é exercida a competência em qualquer área. E tem o direito de anunciar, na prática, que se demitiria se houvesse uma alteração na composição do Conselho Superior? Ou seja, isso é uma questão de critério e o anúncio de um estilo. Mas eu julgo que nesta matéria as coisas são o que são. A Assembleia da República é própria autónoma, é o órgão de soberania a quem compete definir as soluções legislativas e, no caso concreto, não está em causa suprimir a maioria de magistrados que existe no Conselho. Isto porque o Presidente da República já condicionou as regras do jogo, sugerindo que não promulgaria uma iniciativa legislativa que conduzisse a mudanças em relação à atual situação? Não, como sabe, o veto do Presidente da República é ultrapassável por 2/3 se necessário. Mas não se trata disso. Ouça, este debate é um debate que se pode fazer com serenidade, discutindo todos os temas e não um. Estes debates já conduziram, por exemplo, a que se concluísse que vai ser suprimido o teto que impede os magistrados de terem uma remuneração superior à do Primeiro-Ministro. Tomara eu ter tido no Ministério da Justiça essa luz verde para suprimir o teto e teria seguramente conquistado uma enorme paz social. Se não aconteceu, acontece agora. É uma conquista histórica e importante. Por outro lado, a composição do Conselho não resolve tudo. Por exemplo, este Conselho, com a maioria que tem, produziu um movimento de magistrados que vai ser impugnado pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que acaba de oferecer aos associados auxílio jurídico para intentarem ações contra o movimento de magistrados. Porquê? Porque considera que não está fundamentado. Eu, francamente, não estudei o processo e, portanto, não opino sobre se está fundamentado ou não, mas apenas sublinho isto para dizer que, mesmo com o Conselho com a atual composição, pode haver problemas e não está em causa a autonomia por haver problemas. No caso da Assembleia da República, essa ameaça não existe, pura e simplesmente está fora de questão e, portanto, vale a pena fazer o debate sobre os temas quanto aos quais é necessário mobilizar atenção e recursos. Por exemplo,
José Magalhães não estranhou a posição do Presidente da República com o processo a decorrer, ao contrário daquela posição tradicional de prudência de não comentar processos legislativos em curso? Não, confesso francamente, fico surpreendido. Mas essa posição foi corrigida logo a seguir e o que importa agora é saber o que faz falta ao Ministério Público. Na minha opinião, faz falta ao Ministério Público que a hierarquia exerça as suas competências. Porque sem exercício dessas competências, fora e dentro do Conselho, nenhuma lei será boa. E todas as leis darão polémica. Por outro lado, é preciso não discutir isto à mesa só do legislador enquanto produtor de regras do jogo. É necessário ter, por exemplo, uma alteração profunda das ferramentas tecnológicas com que o Ministério Público trabalha. Tentámos em 2010-11 dotar o Ministério Público de uma ferramenta tecnológica similar aos sítios para a área do processo penal, mas blindada para não poder haver fugas do segredo de justiça, para se ter um rastreio de tudo e para se poder cumprir a lei. Esse projeto custou 1 milhão de euros, foi reduzido a pó pelo governo seguinte. E, portanto, o Ministério Público hoje trabalha ainda com doses formidáveis de papel, o que significa que há gastos e há ineficiência em áreas onde devíamos ter eficiência. Vou largar o debate, António. É bom que as coisas não mudem nesta matéria que estamos a considerar da composição do Conselho Superior? O que é bom é tirar o Ministério Público como presença permanente e como fazendo parte de um problema que é um problema como se fosse um dos maiores problemas da sociedade portuguesa. Nós tivemos um processo muito conturbado, muito complicado do ponto de vista político na substituição da Procuradora-Geral da República, em que, designadamente do lado da oposição, praticamente se erigiu a questão da substituição ou não substituição como uma grande causa política da legislatura. Eu acho negativo, e disse aqui, quer dizer, uma sociedade democrática evoluída, onde a discussão sobre quem é o procurador, ou se o procurador sai ou se muda, ou se fica um mandato ou se fica dois, é a discussão realmente que apaixona a elite política e que se transforma num grande conflito político, é uma sociedade negativa e com problemas negativos. E, portanto, depois de colocada, nomeada a nova Procuradora-Geral da República, uma nova discussão sobre o tema Ministério Público e políticos, se os políticos querem tomar conta do Ministério Público ou não, é uma discussão negativa que não devia ser aberta. E, portanto, a Procuradora reagiu bem. Eu já lá vou à Procuradora. Em teoria, a autonomia que está na Constituição, eu concordo com o José Magalhães, a autonomia que está na Constituição para o Ministério Público é compatível com um Conselho Superior do Ministério Público com uma composição como a que tem agora e que o Governo quer manter e que eu concordo, ou com uma outra composição. A Constituição não faz depender a autonomia de uma certa composição do Conselho Superior do Ministério Público. Mas o António concorda com a solução que existe nesta altura de maioria de magistrados do Ministério Carlos, Público? Eu estou disponível para discutir, acho que isso não é um tema fechado e que não há pecado por querer discutir esse tema. O problema, para mim, é um problema de oportunidade. Acho profundamente inoportuno por 3 tipos de razões. Criar esta discussão, que aliás não é querida pelo Governo, não é querida é só querida pelo PSD, pelo Rui Rio, mais ninguém parece querer, Jorge Lacão parece que também quer discutir isso. Porque é que eu acho que ela é triplamente inoportuna? Em primeiro lugar, pela razão que referi há pouco, nós saímos de um ciclo de uma Procuradora-Geral da República, de um conflito político e de um endeusamento do Procurador-Geral da República como marco político muito significativo no funcionamento da vida democrática em Portugal e até no controle dos políticos e da atividade governativa, e a nova Procuradora precisa de paz.
E, portanto, a pior coisa que se lhe pode fazer a um novo Procurador-Geral da República é criar uma discussão sobre a autonomia, sobre a composição do Conselho Superior do Ministério Público, porque o que ela precisa de fazer, ela ou ele ou outro que fosse, é estabilizar, criar a sua equipe, desenvolver o seu programa em tranquilidade. E, portanto, esta a reação dela parece-lhe proporcional e adequada. A reação dela repare que ela só reage depois de várias declarações oriundas do Ministério Público. Há várias declarações ao sindicato, ao anúncio de greve, e a Procuradora-Geral da República, com esta brincadeira, desta conversa que não é necessária, não é útil, viu-se obrigada, para manter a sua paz interna e a sua força e a construção do seu mandato, viu-se obrigada também a fazer uma declaração forte sobre o tema. A mesma razão para o Presidente da República? Eu acho que o Presidente da República falou apenas porque percebe esta questão do ponto de vista do bom senso. Não me pareceu que tivesse nenhuma paixão sobre o modo de composição do Conselho Superior do Ministério Público. O que me pareceu é que tem uma ideia sobre a oportunidade. A segunda objeção que tenho é uma objeção que se liga ao momento político. O momento político qual é? O que sobrou da discussão política à volta da substituição da Procuradora-Geral da República foi a ideia, um fumo de que os políticos não querem ser controlados. Depois existe hoje em Portugal a ideia de que não há apuramento das responsabilidades e que, sobretudo, os políticos, as estruturas governativas, administrativas, não apuram as responsabilidades. Há uma série de desconfianças relativamente, neste momento concreto, relativamente aos deputados, ao modo como se autogovernam, ao modo como cumprem as suas obrigações. Neste exato momento, querer afirmar o primado da presença política no Conselho Superior do Ministério Público, neste exato momento histórico, é talvez o momento mais negativo. Nenhum momento é bom, mas este é talvez o momento mais negativo em termos de legitimidade para que a opinião pública possa perceber porque é que se vai mudar uma coisa que sempre esteve desta forma. Última objeção, sinteticamente, parecendo que havia 3. Não, eu acho que a objeção tem que ver com isto. A terceira é que eu acho que ainda não percebemos, ou muitas pessoas não perceberam, que a nova Procuradora que o Ministério Público não é propriamente uma espécie de céu onde só existem anjos vingadores e justiceiros muito organizados e ordenados. De muitas formas, aquilo é um caos, há várias tendências e há forças que dificultam o funcionamento hierárquico daquela magistratura. E, portanto, quando discutimos este tema e o pomos em cima da mesa, ao mesmo tempo estamos a desvalorizar e a perturbar o novo Procurador-Geral e o seu mandato. E eu, com franqueza, acho isso a coisa mais negativa que se pode fazer neste momento, sem embargo de admitir discutir do ponto de vista teórico se deve ser assim ou não. Só para terminar, o que eu acho negativo, portanto, em Rui Rio, não é a posição que ele tem, que de facto é uma posição que ele tem há muito tempo. É o facto de ele se pronunciar sobre este tema com uma intensidade, uma profundidade e um dramatismo que não existe em relação aos verdadeiros problemas do país. A saúde, por exemplo, ou as greves, ou o estado dos hospitais. Sobre isso, nada. Sobre o Ministério Público, é este dramatismo. Teoricamente aceito a discussão, mas não percebo como ela está a ser feita. Pacheco Pereira, o tema vale a circunstância de ser visivelmente bandeira para Rui Rio? Não, o tema vale por si. Vamos lá ser claros. O Ministério Público em Portugal está profundamente politizado. Não precisa de ter políticos no Conselho Superior. Está profundamente politizado há muitos anos. Essa politização conheceu várias fases. Desde o momento em que havia uma colaboração intensa entre o Ministério Público e o Independente, por exemplo, para divulgar seletivamente casos, até à proteção que foi dada a Sócrates e companhia,
até ao período em que realmente se foi mais longe na investigação de crimes de políticos. Nos últimos casos, sempre com a mesma lei. Portanto, o problema não está na legislação nem na autonomia do Ministério Público. O mesmo Ministério Público, durante um determinado tempo, protegeu Sócrates e companhia, e o mesmo Ministério Público, com as mesmas leis, mas com diferente procuradora, prosseguiu investigações que, de facto, são muito danosas para quem cometeu, eventualmente, alegadamente, crimes a partir da sua posição política. Portanto, em Portugal tem-se a mania que o problema se resolve com as leis. Na maioria dos casos se resolve com as escolhas. Quer dizer, é sempre também uma grande desresponsabilização em relação às escolhas. Na maioria dos casos não é preciso mudar as leis, é preciso escolher bem. Insisto, com a mesma lei foi possível proteger políticos, com a mesma lei foi possível perseguir políticos. Então, qual é a boa razão para o PSD fazer isto? Agora vamos, deixa lá o PSD sossegado. Tem estado. É difícil. Não, o problema é uma enorme hipocrisia sobre esta matéria. Tem alguma dúvida de que a maioria dos agentes políticos, a começar pelo PS, não está de acordo em alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público? Eu não tenho a mais pequena sombra de dúvida. Mas eu lembro-me de discutir com o Zé Magalhães. Não. E nilo tempore, quando este problema se começou a enunciar, era Ministro da Justiça Laborinho Lúcio, que vinha, aliás, do Ministério Público, e quando se começou a perceber que se estava a construir um edifício em Portugal que acabava por resultar num poder corporativo, que não tem sentido do meu ponto de vista, ou seja, os magistrados do Ministério Público controlam-se a si próprios. E isso não é, do meu ponto de vista, sadio para a democracia, nem em relação a este Conselho Superior como em relação aos outros. Não considero positivo que haja um autocontrole, a não ser dos efetivos órgãos de soberania. E os órgãos de soberania não incluem o Ministério Público. Não sendo sadio, é oportuna a persistência de Rui Rio, do PSD neste tema? A gente está a discutir, vamos separar duas coisas. Podemos discutir a oportunidade, e isso é outra questão, mas não podemos deixar de discutir o problema de fundo. O problema de fundo, insisto, é que o Ministério Público está profundamente politizado na sua maneira de atuar. Oscila entre a proteção aos políticos, coisa que aconteceu há algum tempo bem próximo, e oscila por perseguir, e bem, quem cometeu crimes, mas também oscila no sentido de produzir argumentação populista num período muito perigoso para a sociedade portuguesa. Eu devo dizer que até que acho que hoje o mais grave no comportamento de magistrados, no comportamento de políticos, da oposição e do governo, é alimentarem um caldo de cultura populista que está a crescer na sociedade portuguesa. E que cresce quando o Sr. Presidente da República faz propaganda de uma manifestação que não sabe qual é a sua dimensão, indo passear com um camionista supostamente. Exatamente. Que cresce quando a comunicação social se transforma toda numa comunicação tabloide e está a fazer com a manifestação dos coletes amarelos o mesmo que se fez com a manifestação do que se lixa a Troika, ou seja, tratá-la simpaticamente ou então tratá-la como de antemão como sendo um grande evento. Como o Governo está a fazer, dando a entender que há um grande alarme público para uma manifestação cujas origens eram muito confinadas. Claro que agora já não são, porque tudo isto está a funcionar no sentido de lhes fazer publicidade. Na origem eram muito confinadas, em quem conhece a internet sabe que são meia dúzia de blogs e de pessoas muito ligadas a uma argumentação de tipo populista. Muito bem, está toda a gente irresponsavelmente a alimentar o monstro. O monstro ainda não tem cabeça. Tem pretendentes à cabeça, mas ainda não tem cabeça. Mas o monstro está a ser alimentado. O monstro está a ser alimentado da maneira como se tratam os falhanços do Estado e das instituições nos acidentes. Está a ser alimentado pela passagem do 8 ao 80 de agentes políticos. Está a ser alimentado por partidos políticos cuja agenda é... repare, eu sair aqui da SIC. Vamos subir esta rua. Vamos virar à esquerda para ir para a estrada. Faz ideia da quantidade de coisas que eu posso escrever sobre o falhanço do Estado neste pequeno trajeto. As pessoas onde é que pensam que vivem? Na Suíça. As pessoas não vivem na Suíça, vivem em Portugal, que é um país em muitos aspectos atrasado. É um país com uma administração pública clientelar. É um país
com uma governação que oscila entre 8 e 80. É um país em que os cortes de investimento no setor público começaram nos anos do ajustamento de uma forma dramática. Nós discutimos aqui várias vezes isso. Eu chamei várias vezes a atenção de que isto iria rebentar a uma determinada altura e rebenta também, porque o Governo continua a mesma política que foi seguida pela Troika. Portanto, em que país é que as pessoas vivem? Agora, transformar isto num discurso político, nós e eles, que é o que toda a gente está a fazer, é a base social e política do populismo. E isso é perigoso. As pessoas têm que compreender que uma democracia, os mecanismos de funcionamento são de outra natureza. E se quem participa desses mecanismos não os defende e não sabe a distinção entre uma coisa e outra, contribui. É uma boa defesa à atuação do Presidente da República, da Procuradora-Geral. Aqui a distinção é que não há nenhuma razão para que o Conselho Superior do Ministério Público tenha uma maioria de magistrados. Porque isso implica um risco corporativo dos magistrados controlarem a si próprios, não fazerem as escolhas que deviam fazer, não definirem critérios hierárquicos como deviam definir e, acima de tudo, comportarem-se como um sindicato. Porquê é que isso levou o Presidente da República em 2 dias consecutivos a fazer Porque o Presidente da sobre a República matéria? interfere na governação todos os dias e o Presidente da República não é capaz de manter uma distinção clara entre o exercício das suas funções e um permanente metadiscurso sobre a governação. E isso é pernicioso? E isso é completamente pernicioso para o país e é pernicioso há muito tempo. E a Procuradora-Geral da República dando a entender que a assim não continuaria? A Procuradora-Geral da República e os magistrados que ameaçaram fazer greve sobre esta matéria comportam-se como fazendo uma chantagem sobre o exercício dos órgãos de soberania. Os órgãos de soberania hoje, particularmente a Assembleia da República, está de rastos. E, portanto, parece que defendê-la é defender uma instituição que tem toneladas de culpa em cima. Mas a verdade é que, do ponto de vista democrático, eles é que têm o direito de definir quais são as regras e não os senhores magistrados do Ministério Público. Mesmo que a Assembleia tenha, por sua própria responsabilidade e por sua própria culpa, se enterrado em procedimentos, em processos, em falta de controle, em falta de dignidade, em falta de honestidade, de uma forma completa. Segunda ronda muito mais curta sobre este tema, não é ainda o segundo tema. Não, claro que não posso concordar com este... Vamos ter de ser mais sintéticos e ele perguntar o que é que tem a objetar em relação àquilo que... Não, parece-me um discurso verdadeiramente catastrofista e tremendista. Neste momento estão colocadas digamos, na calha alterações ao Estatuto dos Deputados e à legislação de transparência. À qual se opôs o Pacheco Pereira. Exatamente, porque acho que não é assim que se resolve o problema. Que achava que a declaração de rendimentos dos políticos era uma coisa terrível. Eram aqueles tempos do capitalismo. Não. Engano. A declaração de rendimentos foi proposta por Fernando Nogueira. Ouça. E não porque a participação seja rigoroso. E depois, não. Essa coisa de reconstruir o passado é tudo muito bonito. Eu estava lá. E eu também. Há muitos anos que a Assembleia da República, não exerce as suas responsabilidades de autocontrole que deveria ter. E isso faz-se quando não há nenhuma sanção sobre os deputados, isso faz-se quando não há nenhum verdadeiro controle da Assembleia e quando práticas como esta não se resolvem com a legislação, que é o mecanismo que o José Magalhães propõe à Ares para resolver com a legislação. Não se resolve com a legislação. Resolve-se escolhendo pessoas honestas para deputados, por exemplo. Também, mas exige correções do regime jurídico, porque ele tem alçapões manifestos e esses alçapões devem ser fechados, por simplesmente. E há um grupo de trabalho para preparar essas alterações. Sim. E, mais ainda, o Conselho da Europa tem um grupo chamado GRECO, Grupo contra a Corrupção, que fez uma série de recomendações a Portugal, já vai na 4ª avaliação, sobre o Estatuto dos Deputados. Cumpram a lei das incompatibilidades como ela devia ser cumprida no Governo, porque você faz parte do partido que apoia o Governo, no Governo e na Assembleia. Cumpram. Ouça-me, parece uma metralhadora. Não. Ouça-me, há recomendações do GRECO anticorrupção para juízes, procuradores e deputados. E não há nenhuma razão para não se aplicar esse conjunto de recomendações que implicam, entre outras coisas, obrigar também juízes e procuradores a fazerem declarações de património e de rendimento com fiscalização adequada por uma entidade no Tribunal Constitucional. Eu acho que esse caminho não tem alternativa. E mais ainda, a Assembleia da República há 3 meses estava com elevados índices de popularidade na sequência de aprovação de diplomas importantes.
E acabou de aprovar um orçamento que melhora o poder de compra e tem outras características favoráveis. Portanto, primeiro, é recuperável. Segundo, devem ser tomadas medidas. Terceiro, o populismo judiciário não deve ser alimentado. E, portanto, esta discussão deve esfriar. Não há nenhuma razão agora para um processo de greve. Mas se ele tiver lugar, tem lugar. É um facto normal. Agora não deve ser dramatizado, nem tolher a liberdade de escolha do legislador. António? Não, o que eu acho duas coisas. Em primeiro lugar, ainda ninguém fez uma proposta em que havia uma maioria de políticos no Conselho Superior do Ministério Público. Nem precisa. Não é isso. Pacheco, esperem um bocadinho. Precisa. O problema é que o que acontece é que as nomeações do Presidente da República ou das indicações ou da Assembleia da República não há nenhuma definição de categorias profissionais ou de estatutos. Isto é, eles também podem nomear magistrados. Claro. E, portanto, não existe em cima da mesa, pelo menos formulada através de voz ou de escrita, uma proposta qualquer que diga que na composição do Conselho Superior do Ministério Público devem estar políticos. Não existe isso. Personalidades reconhecidas. Exatamente. Não existe isso em cima da mesa. E 5 designadas para a Assembleia da República. Não, sim, está bem, mas a designação as designações feitas pelo Presidente da República e pela Assembleia da República, no passado, já foram magistrados também. Não é preciso ser gente lá do aparelho, nem políticos conhecidos ou ex-políticos reformados. E, portanto, isso para dizer que... Para dizer o seguinte, o problema da politização do Ministério Público ou das disfunções do Ministério Público, muitas vezes não é politização, ou pelo menos se é politização é de diversos matizes. Não é? O Ministério Público que em relação aos que está a investigar se os deputados usaram bem a password. Uma investigação que é absolutamente, para mim, surpreendente e assombrosa. Um Ministério Público que investigava o futebol e que o Ministério Público que faz aqueles interrogatórios que foram divulgados por vídeo aos membros da claque do Sporting. Nós todos os dias, e que faz aquele alarido com o ex-presidente do Sporting. Nós todos os dias vemos manifestações de disfunções. Ora, esses problemas o que mostram é a dificuldade da hierarquia. Aquilo é uma magistratura hierarquizada. E os sinais que nós temos não é de haver magistrados do PCP ou da direita ou da extrema-direita. O que eu vejo ali no Ministério Público é uma dificuldade da hierarquia se impor e estabelecer regras. Veja-se, por exemplo, que este Conselho Superior do Ministério Público tem competências administrativas. Participa, portanto, na indicação e na atribuição de nomes para os lugares. E isto é extremamente delicado. Veja-se, por exemplo, que no DIAP acaba de ser colocado um magistrado do Ministério Público, pelos vistos não era o que a Procuradora-Geral preferia para aquele lugar, ou terá havido uma votação em que ela saiu vencida. Os problemas que o Pacheco Pereira identifica não têm que ver com a autonomia, do meu ponto de vista, nem com a composição do Conselho, têm que ver com as condições do exercício do poder hierárquico. E esse exercício é que tem falhado. Eu só quero falar sobre os coletes amarelos que o Pacheco Pereira meteu aqui, como podia ter metido a Pilatos, no credo. Para dizer o seguinte, eu acho que menosprezar os fenómenos de contestação, da greve, de insatisfação à direita, muita, insatisfação com os partidos da direita, insatisfação geral, o efeito de imitação e até riscos de financiamento exterior que estão por trás dos coletes amarelos em França, menosprezar isso, ou que isso possa ter algum caldo favorável ao seu crescimento em Portugal, eu acho negativo. E, portanto, o Presidente da República fez bem em falar com um camionista para... Isso, eu acho que faz bem em apaziguar. Matar o ovo. Eu acho que faz bem em apaziguar. Ou procurar apaziguar. E acho que no caso da Procuradoria, neste caso que estamos a discutir, que era o nosso caso, acho que fez muito bem, porque, no fundo, pôr um ponto final sobre essa discussão, que em grande medida é artificial e não tem suporte sequer no Parlamento. Pacheco Pereira, breves notas para podermos passar ao segundo tema? Não, as notas é muito simples, que é...
Por exemplo, significativamente, o Lobo Xavier, na lista das disfunções do Ministério Público, não falou das fugas de informação. Não, eu também. O principal mecanismo... Mas podia ter falado, Não, podia. O principal mecanismo, neste momento, de intervenção política, de qual também, não digo que seja o único, o Ministério Público tem responsabilidade, são as fugas orientadas de informação. A minha preocupação não é que o Ministério Público... Logo devemos pôr políticos em cima deles. Logo devemos pôr os políticos em cima deles. Não é, quer dizer... Não faz sentido. É teoria, quer dizer, eu percebo... Tinha um ponto de interrogação. Subscrevo esse problema. Subscrevo esse... Estou a dizer que ponham políticos à frente deles. O que eu quero dizer é que não há nenhuma razão para que a maioria do Conselho Superior do Ministério Público seja constituída por magistrados do Ministério Público. E que isso é um mau princípio. E quem tem que fazer as escolhas não o deve seguir e deve ter prudência sobre esta matéria. Mas eu não estou a dizer que seja porque os magistrados do Ministério Público sejam do CDS, ou sejam do PSD, ou sejam do PS ou do PC. A minha preocupação é com o populismo. O populismo, as sociedades europeias, e a portuguesa não é inócua sobre essa matéria, foram profundamente abaladas nos anos do ajustamento, que é outra coisa que ninguém quer nunca discutir, nem quer ninguém apresentar como causa. E isso aconteceu porquê? Não tanto porque o alvo do ajustamento foi exatamente os setores que estavam a melhorar as suas condições de vida na classe média. E ao se destruir o elevador social, criou-se todas as condições para o populismo. O populismo é, em grande parte, na Europa, ou resultado de pressões que têm a ver com os imigrantes e com os refugiados, ou, no caso português, se houver populismo, isso tem a ver com descrédito da ação política, sem sombra de dúvida, que os políticos alegremente contribuem todos os dias para isso, mas também tem a ver com o facto de haver um bloqueamento social muito significativo na sociedade portuguesa. E isso atinge os mesmos setores que os coletes amarelos em França. Eu acho imensa graça que as pessoas... Nós já discutimos coletes amarelos em França e, nessa altura, toda a gente disse que isso não havia condições para acontecer em Portugal. Eu acho muito interessante, de facto, um mês depois que a discussão se faça. Uma das coisas que eu disse é que as condições para existir daquele movimento em França existiam em Portugal. Nessa altura, quer o António Lobo Xavier, quer o Jorge Coelho, disseram que isso não tinha pés nem cabeça. Agora, acham que uma possível manifestação copiada... Não há comparação, mas não há comparação. Eu também não acho que haja comparação. Agora, eu acho que é irresponsável a maneira como a imprensa trata de um conjunto de questões. Eu mudo, não tão abruptamente como outros, mas mudo de vez em quando, observo as coisas. Pronto, o nosso segundo tema, José Magalhães, leva-nos às fraturas, às divisões visíveis no Partido Socialista, em debates públicos até, sobre a lei de bases da saúde. O José Magalhães tem alguma boa explicação para o mesmo governo ter contribuído para gerar, é certo com ministros diferentes, duas leis de base que parecem ter visões tão distintas, nomeadamente em relação ao papel do público, do setor público na saúde, na defesa do Serviço Nacional de Saúde? Bom, o debate acabou de começar uma outra fase, porque, na verdade, esta proposta resultante da Comissão de Reforma, presidida pela Maria de Belém, teve um longo debate público, que está, aliás, documentado, pode ser a sns.gov.pt, e lá estão os trabalhos preparatórios, a bibliografia utilizada, as entidades que participaram, reunião a reunião, ponto a ponto. Portanto, foi um trabalho longo e que está muito documentado. E eu julgo que algumas e sabe-se que esta versão da proposta de lei é abreviada em relação ao articulado mais longo e mais denso produzido pela Comissão de Reforma. É só abreviada ou é mais socialista, se a expressão me é consentida, eventualmente mais republicana e laica, até na forma como privilegia o papel do Estado na defesa da saúde? Não é suposto o PS ser um partido socialista? É. Então temos mais socialistas do que socialistas. Temos uma medida. Não estamos aqui em escândalo nenhum. E é suposto ouvirmos a resposta dos José Magalhães. Esta terça-feira à noite houve um debate alargado na sede do PS
em que toda a gente se pôde pronunciar e esse debate foi aberto aos jornalistas e continuará a ter lugar. Sem exemplo, deixe-me fazer um comentário. E no Parlamento... Não estou habituado a ouvir membros do governo do Partido Socialista defenderem propostas com base numa ideologia, nomeadamente socialista. É pena. Sim, mas haverá propostas ideológicas em algum sítio do mundo. A lei que está em vigor neste momento foi feita nos tempos do cavaquismo. E tinha várias coisas que não eram negativas, mas tinha vários alçapões. Um dos alçapões era a ideia de que a migração de recursos humanos do setor público para o setor privado era uma coisa boa. Na verdade, não é, e viu-se o resultado que isso deu. Por outro lado, não era clara quanto à articulação entre os setores público, privado e social, dando ênfase ao setor privado, que floresceu nestes anos e cuja existência não está em causa. Terá que haver setor privado, haverá setor privado, está, aliás, a alargar-se o setor privado e é inteiramente legítimo recorrer ao setor privado. Mas como é que como é que o mesmo governo alberga visões tão distintas, dando-lhes suporte, dando-lhes gás, como aconteceu com a primeira versão, aparentemente, até à mudança para a nova ministra, e agora a nova ministra diz calmamente que tem o apoio do governo para a versão que temos em cima da mesa. A proposta foi aprovada no Conselho de Ministros e apresentada no Parlamento e é com base nela que o debate se fará. Certamente. E é com base nela que o debate se fará. Quem quiser compreender bem a proposta que o Governo apresentou não pode deixar de ler e avaliar o texto mais longo produzido pela Comissão de Reforma. Quando se encurta, sempre se pode atingir algum conteúdo. Por exemplo, eu gosto mais, enquanto jurista, da narrativa dos direitos fundamentais que está na proposta da Comissão do que da narrativa abreviada que está na proposta finalmente aprovada pelo Governo, que é, aliás, um início de discussão no Parlamento. E gostaria mais se o papel dos cuidadores, por exemplo, estivesse salvaguardado nesta proposta. Os cuidadores estão referidos na proposta do Governo também, nesta proposta abreviada. E repare, tudo o que se escreve numa proposta que entra na Assembleia da República pode ser melhorado. Já fizemos isso em relação a vários diplomas do Governo. Tem que ser negociado, o CDS vai apresentar uma proposta, um projeto, o PSD vai apresentar um projeto, o PCP já apresentou um projeto e, portanto, o BE também já apresentou um projeto. Portanto, nada dali sairá em pensamento único decretado pelo Primeiro-Ministro e pelo Governo. Sai de forma aberta. Portanto, que o PSD mostre-as. E não se pode esquecer que houve um projeto feito pelo António Arnaud e pelo João Semedo, que também dá um bom contributo para a discussão, e, portanto, o que nós temos de discutir é coisas concretas. Vale a pena ler os documentos e depois temos que tomar decisões. Por exemplo, vale a pena, como preconizou a Comissão de Reforma, dizer que as despesas da saúde devem aproximar-se obrigatoriamente da média europeia, ou isso pode ficar fora da lei de bases, como diz a proposta do Governo? São opções deste tipo. Portanto, não vale a pena fazer a discussão a galope em torno de irreconciliáveis divergências ideológicas, incluindo diferenças de opinião no interior do partido A ou B, quando aquilo que vamos ter que fazer é um grande esforço para fazer uma lei de bases para o século XXI que tenha capacidade para inovar. Por exemplo, eu acho que deve estar lá também os direitos da genética. O direito a beneficiar dos progressos da ciência, não para alguns, mas para todos. Mas, repare, isto para mim é uma questão de especialidade. Não é alguma coisa que me apaixone a ponto de ser pró ou contra. O que é que acha que se passou, entretanto, com a mudança de ministros e esta nova versão da Lei de Bases? Não, eu não acho a Lei de Bases tão significativa como, por exemplo, o fim da parceria público-privada no Hospital de Braga. Eu acho que tenho de somar esses acontecimentos, não é? A Lei de Bases pode-se viver com uma Lei de Bases assim ou com uma Lei de Bases assado. Porque já não estamos no tempo de delimitação de setores ou de proibição da iniciativa privada ou de condicionamento. Portanto, a Lei de Bases e as declarações da Ministra são apenas importantes do ponto de vista em que retratam um pensamento. Obviamente, a ideologia está por detrás de todas as leis, mais ou menos. O problema na saúde é a questão de saber
se a saúde dos portugueses fica em segundo plano perante uma discussão ideológica. Esse é que é porque o grande problema na saúde que nós conhecemos é o problema do subfinanciamento crónico, consistente, ao longo de vários anos, do Serviço Nacional de Saúde e do funcionamento dos hospitais. O Governo repôs em 1.200 milhões os cortes. Sim, repôs, mas ainda assim, o peso das despesas de saúde, no caso nas despesas gerais do Estado em Portugal, é muito inferior à média da OCDE e muito distante de vários outros países europeus. E, portanto, as declarações, como a Ministra fez, de que quer um Serviço Nacional de Saúde predominantemente gerido pelo setor público e financiado com impostos, são declarações que não jogam com o quadro de financiamento e com as perspectivas de financiamento. Simplesmente o Estado não tem dinheiro para isso. E uma coisa era há 20 anos ou há 30 anos criarmos um sistema de saúde para os portugueses, público, que eles não tinham. Outra coisa é nós hoje olharmos para o sistema de saúde e para os utentes, ou para os doentes, ou para os utilizadores e verificarmos que há 4 milhões de pessoas que utilizam o setor privado. E quando há 4 milhões de portugueses que utilizam o setor privado, muitos deles famílias da função pública, porque têm sistemas que o permitem e porque há seguros de saúde, a declaração de que o Serviço Nacional de Saúde é obsessivamente público, gerido pelo público, mesmo quando os privados fazem melhor, leia-se, mesmo quando o Hospital de Braga é um hospital que atinge níveis de gestão e de resultados absolutamente fabulosos, apesar dos privados perderem dinheiro por certas imposições do Governo, e o Estado mesmo assim prefere, gastando mais, levá-lo para a sua esfera de influência, sem medir os riscos que isso causa. A proposta não implica isso. Não implica. Não é lei de bases. É a decisão de não ajustar com os privados, não ter qualquer... não prolongar a parceria e preferir a gestão pública e passar para a gestão pública com todas as consequências que uma transição... Isso é que está na cabeça das pessoas, das pessoas que mandam, do poder. E se isto tem um efeito positivo sobre a saúde dos portugueses, esta afirmação ideológica de que os privados só se for absolutamente necessário, ignorando, repito, que 4 milhões de portugueses utilizam os serviços de entidades privadas da saúde, é uma posição que me preocupa, porque o Estado não tem meios para fazer o que a Ministra diz que prefere, e porque ignora aquilo que já existe e a necessidade de compatibilizar o que já existe. Pacheco Pereira, percebe a posição a que o Governo acabou por chegar? Eu não atribuo tanta importância como as pessoas atribuem a esse tipo de declarações. É natural que de vez em quando lá haja um socialista no Governo que lá aparece por acaso, e que gosta de mostrar que é socialista. Gosta de mostrar que é socialista. Muito que é uma coisa, porque há lá alguns que não gostam de mostrar. Portanto, a novidade é que há alguns que gostam José Magalhães, de mostrar. faz parte da categoria de engraçadinho o anterior ministro, que pertencia a uma equipa em que todos eram Centeno, vir agora dizer que o grande problema é o financiamento da saúde? Faz parte do engraçadismo. O Lobo Xavier acabou de dizer a mesma coisa, a OCDE diz a mesma coisa, lendo os números vê-se exatamente qual é a dimensão da coisa e vendo-se as mesas negociais que estão em aberto neste momento com o pessoal da saúde, vê-se quais são as implicações financeiras dessas negociações. Portanto, as evidências não se discutem. Você está muito burocrata agora nestes tempos, não é? Mas frase lapidar, as evidências não se discutem. De maneira nenhuma. Mas as evidências, o que são as evidências? É a frase lapidar do José Magalhães. São os números do Lobo As Xavier. evidências de subfinanciamento. Você Não, concorda estou de acordo. O Lobo Xavier, por favor, demos bons aos últimos 4 minutos do nosso programa. Estou de acordo que, evidentemente, não se resolve ou não se melhora as condições do sistema de saúde em Portugal sem entrar em conta eu não tenho nenhuma anáfema com dinheiro, é preciso dinheiro. Mas a proposta não põe põe isso em causa. Farto é de ver declarações políticas sob a capa da tecnocracia. O problema é esse. O que estranha na Ministra, e não lhe estou a dar necessariamente razão quanto à lei, o que estranha na Ministra é que ela subitamente lembrar-se de fazer uma declaração em que aparece mais evidentemente a ideologia do que a tecnocracia. Num governo dominado por um mecanismo que também é político, mas que se disfarça tecnocrata, que é o mecanismo de Centeno, chamemos assim.
O problema tem que haver um mínimo de... Tem que haver uma colaboração muito significativa entre as misericórdias, os hospitais geridos privadamente e o Serviço Nacional de Saúde. É o que está na proposta isso para mim de lei. Está bem, isso para mim é evidente. Também isso não significa... Então, esta proclamação aí, okay. são piedosas intenções. Desculpa, Chico Pereira. Se são piedosas intenções. Exatamente. Ou seja, são muito piedosas intenções. Do Estado... São muito Mas isso piedosas é um processo de intenções. São muito piedosas de intenções, porque isto é um governo... em matéria económica e orçamental da direita. Depois no resto faz lá umas É um governo de contas certas. É um governo de contas certas. Eu sei muito bem na história portuguesa onde é que vêm as contas certas. Caiu da cadeira. Posso continuar? Essa colaboração tem que existir. O que também não significa, por causa da questão do Hospital de Braga, eu não conheço concretamente a negociação. Mas o que a Ministra diz também tem que ser tido em conta, que é que os privados apresentaram propostas tão gravosas do ponto de vista orçamental que ela não pôde aceitar. Se é verdade ou não, não sei. Mas eu também não sei. Mas também não acho que o setor privado seja intangível pela experiência que a gente tem das PPPs, do que acontece com as autoestradas. Mas as PPPs na saúde funcionaram, não prejudicaram o Estado. Algumas. Portanto, eu preferia discutir a situação atual da saúde do que o Sistema Nacional de Saúde, porque a situação da saúde, dos hospitais, das urgências, os problemas com a greve dos enfermeiros, os problemas com a escassez e a má distribuição dos médicos, é que são diretamente resultado da política deste governo e da política do governo anterior, porque os responsáveis que tiveram responsabilidades políticas no governo anterior acham que tudo isto acontece só por causa deste. Não, acontece por causa dos dois. O outro criou a cama e este aceitou-se nela. Não, já agora recua Sócrates. E ao Sócrates final, que já estava em desespero de causa. Concluindo. O que é que acontece? Acontece que o governo anterior fez a cama e este deitou-se nela, alegremente. E, portanto, encontrou os lençóis no estado em que estava, o colchão no estado em que estava, a cama no estado em que estava, mas está a remendar as fissuras. Gosta de estar deitado na mesma cama. O problema é dele. E aqui, isto não tem... Isto acaba tudo A saúde é que não parece estar melhor. Não está certamente melhor, está nada melhor, está tudo pior. Uma frase. O que acontece é que convém chamar a atenção das pessoas. Isto são problemas estruturais graves do Estado português. Não adianta pensar insisto, que nós somos a Suíça, nós somos Portugal, como foi governado nos últimos anos e com as coações e as constrições que as pessoas aceitam normalmente. Podemos ter um sistema melhor. Este é o momento que tem que se dar às pessoas. Em que termina mais uma quadratura do círculo. Agradeço a José Magalhães ter participado neste programa. 2 a 8 dias regressa Jorge Coelho para retomar o debate com Lopes Xavier e Pacheco Pereira e votos de um bom Natal.